Olá, sejam muito bem-vindos a mais um webinar da Undina Investimentos, em parceria com o Movimento Econômico. Eu sou Patrícia Raposo, sou editora do Movimento Econômico, que é um conteúdo exclusivo de economia e negócios, que você encontra no site da CBN Recife, rádio da qual eu também sou colunista. Comigo aqui o Arthur Machado, sócio fundador da Undina Investimentos. Oi, Arthur. Oi, Patrícia, boa tarde. Boa tarde, Ademar. Boa tarde a todos aí que nos veem. E também o Ademar Lemos, empresário, que foi presidente do Esporte Clube Vitória por várias ocasiões. Ademar, seja muito bem-vindo. Prazer ter você conosco. Boa tarde, Patrícia, Arthur e as pessoas que estão assistindo. Espero poder colaborar com algumas expectativas que as pessoas têm sobre o mundo do futebol. Muito bem. Bom, eu tenho certeza que vai. E como vocês já estão percebendo, o tema hoje vai ser futebol. E o Arthur vai fazer a apresentação de uma pesquisa que a Undina fez, que vai apontar, né, que aponta quais seriam os clubes mais atrativos para os investidores. Eu vou passar a palavra para o Arthur, para ele fazer essa apresentação, e depois nós voltamos com um debate, porque o Ademar, ele vivenciou a experiência de transformar um clube num ASA, e em cima dessa pesquisa a gente vai travar uma discussão sobre esse tema, em função de uma lei que está tramitando também no Congresso Nacional, que direciona, né, abre esse caminho para que os clubes brasileiros possam vir a se tornar uma empresa. Mas o Arthur primeiro vai fazer a apresentação e depois a gente volta com esse debate. Arthur, a palavra é sua. Bacana. Vamos lá. Então, assim, antes da gente entrar na pesquisa, né, a gente mapeou alguns indicadores financeiros e não financeiros, esportivos, e para identificar, né, quais clubes seriam atrativos aí para investimento nesse momento, né? Claro que as coisas mudam, a gente vai entrar e explicar um pouco mais, mas antes vamos falar um pouco, dar um panorama de fundo, explicar o que está por trás o que nos motivou a fazer essa pesquisa e depois entrar nela. Vamos lá. Nós falamos um pouco do mercado de futebol, né? A gente está falando de um mercado que fatura 330 bilhões no mundo, né? O equivalente ao PIB da Colômbia e da Filipinas, um mercado enorme, né? Gera quase 400 mil empregos no Brasil. A gente está falando vamos lá, uma população equivalente a cidades como Vitória e Blumenau, são um mercado enorme, né? Gera muito emprego no país. Os três atletas mais bem pagos do mundo são jogadores de futebol, né? Então, Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar, né? Entre os 50 clubes mais valiosos do mundo, isso foi uma pesquisa da Forbes, né? Quase 10 são de futebol, com um valor médio mais ou menos de 3 bilhões. Então, junto com as principais ligas de esporte americano, o futebol está entre eles, né, entre as ligas mais valiosas. Estou falando agora um pouco dos clubes brasileiros, né? Eles são potências econômicas, né? Então, dando alguns dados, né? Está falando de um mercado de 160 milhões de torcedores, isso é o mercado interno, né? Sem considerar a receita com exportação. O Brasil, a gente tem ainda um mercado muito grande a explorar com isso, né? Com direito de transmissão, entre outros produtos, né? Entre os 30 clubes que a gente selecionou, a gente vai explicar isso um pouco mais para frente. A gente está falando de uma receita de 6 bilhões, crescimento médio aí nos últimos 3 anos de 10%. Né? Menos da metade dos 30 clubes que a gente fez a análise detalhada são lucrativos, e a margem, que já não é muito alta, caiu praticamente a metade, né, de 5,7 para 2,9. A gente está falando de endividamento elevado, crescente, generalizado, né? Entre os clubes de maior receita, destaque aí, infelizmente negativo, para o Cruzeiro. Se a gente olhar o gráfico de baixo, a gente vê que isso tem crescido na mesma proporção, né? A relação de receita anual para passivo total anual de 31 de dezembro é o dobro. Então, isso é uma situação 2 vezes dívida a receita, é um indicador que para uma empresa comum seria de preocupação. Ainda mais quando você tem déficit, né? Então, é uma bola de neve que os clubes que se encontram hoje, infelizmente. Mas, por outro lado, você tem 4 clubes que têm se destacado positivamente. Opa, Fábio. 4 clubes que têm se destacado positivamente. Então, Flamengo e Palmeiras, né, que já representam 25% da receita desses 30 clubes, né, cresce o dobro que esses outros clubes, né, gerando até um certo risco de concentração no mercado, que você vê em países como Espanha. Isso não é uma coisa legal. Acho que a ideia é que
gente siga ligas como a inglesa, né? Acho que o Ademar depois vai poder explicar um pouco mais a visão dele de liga. Acho que ligas inglesas que tem um desempenho esportivo um pouco mais acirrado. E entre clubes médios, você tem destaques super positivos entre Atlético Paranaense e Ceará, né, que estão apresentando resultados financeiros muito expressivos, com crescimento de receita e ótima lucratividade. Agora, apesar dos clubes brasileiros serem potência econômica, a gente ainda está um pouco distante, está bastante distante, na verdade, do mercado europeu. Fazendo a comparação, Otávio, fazendo a comparação do mercado europeu com o brasileiro, a gente está falando de uma diferença de 6 vezes. Né? Os 5 principais clubes brasileiros eles faturam 3,6 bilhões, enquanto que Otávio, que os 5 clubes brasileiros faturam 600 bilhões. Então a diferença é de 6 vezes, isso considerando os números de 2019. Se a gente pegar os números de 2020, a diferença tende a ser maior porque a moeda brasileira, nossa real, desvalorizou demais. Então a gente tem ainda realmente o mercado a percorrer e se a gente fizer um bom dever de casa, a gente tem muito que crescer ainda. Esse é o lado bom. Né? Entrando um pouco nesse histórico de parceria e fusão e aquisição, que a gente vai depois poder discutir com a Demara. Primeiro, falar um pouco dos modelos de parceria que aconteceram, especialmente nas décadas de 90 e início de 2000. Vários tipos de parceria emblemáticas, né? Palmeiras e Parmalat, o Excel Econômico em parcerias com o Vitória, e o Ademar depois vai poder explicar melhor, e outros clubes, como Corinthians, Botafogo. Nessa época, eu, como torcedor do Bahia, Ademar, eu sofri muito, viu? Com o Vitória, porque o Vitória montou um time de ponta. Entre várias outras parcerias, Fluminense e Unimed, todas elas, de certa forma, em maior ou menor grau, deram um desempenho esportivo expressivo, mas acabou que isso teve não deu uma continuidade. Então, acho que é isso que os clubes podem levar de aprendizado, e, de novo, a gente vai poder ouvir a Ademar, que tem esse depoimento vivo, né, de alguém que participa da gestão do clube. Pode descer, Otávio. Então, agora fala um pouco, de forma bem resumida, né, o mundo de clube e empresa, que é algo que se fala muito hoje, a gente vai poder debater em mais detalhes, mas é algo que já não é recente. Né? Então, desde 94, né, o primeiro clube brasileiro que se transformou em empresa, União São João de Araras, interior de São Paulo, toda a história, né? Passando pela criação do Bahia S.A., a Vitória S.A., que também chegaram a ter investidores para a divisão de futebol, mais recentemente o Red Bull Bragantino comprou, Red Bull Brasil comprou o Bragantino, investidores entraram no Botafogo de Ribeirão Preto, e você tem vários clubes. A Lei 52 de 2016, que já foi tramitada na Câmara e está em discussão no Senado, que facilita, né, que tenta dar alguns atrativos para que os clubes se transformem em empresa. Hoje você tem em torno de 30 clubes de empresa no Brasil e alguns grandes que demonstram interesse formal em se transformar, como o Atlético Paranaense, o Botafogo, o Cruzeiro e o América Mineiro. Então, agora, falando um pouco da realidade de empresa na Europa, né? Você vê nesse gráfico que ele esse gráfico ele não está muito preciso, mas cada barrinha dessa é um país, e a barrinha azul é clube empresa, a barra laranja é clube associação, é clube associação. Né? Então você vê que é disperso, mas entre as principais praças da Europa, como Inglaterra, França e Itália, Opa, caiu aqui, voltou. Seu áudio cortou. Você pode voltar a falar desde o começo dessa lâmina, por favor? Vocês estão me ouvindo agora? Sim, sim. Repita essa lâmina aí, o começo da apresentação dessa lâmina. Então, aqui a gente está traçando um panorama dos clubes de empresa na Europa, né? Então, como a gente pode ver, o gráfico, esse gráfico não está muito preciso, não está muito fácil de ler, mas cada gráficozinho desse é um país, a barrinha azul representa clube empresa e a laranja representa clube associação. As que são todas azul só tem clube empresa, que tem só laranja só associação. Então, o que a gente vê que é dividido na Europa, mas nas principais praças, como Inglaterra, França, Itália, e também na Alemanha e Espanha, já existe uma predominância de clube-empresa, mas também acho que é algo que a gente pode tratar mais na frente. O objetivo aqui não é dizer que clube-empresa é o único caminho.
E a melhor forma de deixar isso claro é que os dois clubes que mais faturam na Europa, que são os dois grandes da Espanha, Barcelona e Real Madrid, são associações. Então, acho que o bacana é que a gente demonstrar caminhos, né? E já me antecipando a conclusão que eu chego nesse estudo é que o que ganha jogo é a gestão no modelo societário, mas, né, você tem algumas opções que podem, né, que os gestores dos clubes podem considerar, o que é sempre bacana, né? Quanto mais opções tiver, melhor. Então, entrando agora num pouco de histórico recente desse movimento de fusão e aquisição, né? Em 2018, o Conselho Deliberativo do Botafogo de São Paulo, né, de Ribeirão Preto, aprovou a constituição do Botafogo S.A., né? E aí o investidor chamado Trex Holding passou a ter 40% do futebol, né? De uma organização que é uma empresa com fins lucrativos, no S.A., né? Em 2019, Red Bull adquiriu o Bragantino, né? E você tem vários rumores em andamento, né? Como o próprio Botafogo, que a gente já falou que quer se transformar em empresa e atrair investidores, né? A situação do Botafogo é muito delicada, mas é algo que está se discutindo, né? Porque o endividamento deles é muito alto. E outros clubes, como Paraná, Fortaleza e o CSA. Né? E aí, entrando um pouco em detalhes, isso aí é super legal, porque o Ademar vai poder dizer, em algumas transações que já foram feitas, né? Então, é interessante dizer isso, né? A gente está passando por todo esse movimento de clube-empresa, de associação, de fusão e aquisição, mas a gente já tem algumas experiências no passado, o Ademar vivenciou uma delas, então acho que o bacana a gente poder utilizar esses processos como aprendizado, porque certamente teve muita coisa legal que foi feita e outras que servem de aprendizado mesmo. Então, 3 casos, né? O Excel Group, que entrou no Vitória S.A., com aquisição de 51%, e depois a transação, o Vitória recomprou as ações, o Ademar vai poder explicar isso melhor. O Banco Opportunity, que entrou no Bahia mais ou menos na mesma época, 20 anos atrás, também a transação foi desfeita. E uma mais recente, que foi o Grupo Elephant, que entrou no Figueirense, essa foi muito curta e conturbada, isso realmente não funcionou, e 2 anos depois, a operação ela foi desfeita. Agora, falando um pouco desse mercado, né, de fato a gente tem algumas experiências no Brasil, mas ainda é algo incipiente, novo, ainda há um mercado a ser percorrido, e quando você vai na Europa, você vê que é um mercado muito mais ativo nesse sentido, mostrando que eles estão alguns passos à frente aí na profissionalização do futebol. Né? Então, a primeira coluna, a gente pega várias transações que aconteceram nos últimos 20, 25 anos, né, entre grandes investidores, grandes grupos e grandes clubes, né, como o Chelsea, o Manchester United, o Manchester City, Liverpool, o Inter de Milão, principalmente os clubes europeus, os ingleses e italianos estão entre os principais, né? E, inclusive, ao ponto, né, que acho que seria super bacana se ele tivesse aqui no futuro, né, são as empresas se transformarem em clubes de capital aberto, né? É um caminho, algo que a gente vai discutir mais na frente. A ideia do clube virar empresa, ela não necessariamente vai se transformar uma empresa de capital aberto. Você tem vários caminhos. A empresa ela pode ter uma limitada de dono, como foi o caso do Red Bull. Ela pode ser um SA de capital fechado ou ser uma empresa, uma SA de capital aberto. Eu acho que seria super saudável e no final eu vou explicar por que eu acho isso. Tá, viu? Então, aqui falando um pouco, né, antes de entrar na pesquisa, fala, bom, mas a gente está falando de quem, né? Quem seriam esses investidores que poderiam ter interesse em clubes brasileiros, né? Então, a gente está falando de clubes, a gente dividiu aqui entre de pequeno, médio e grande porte, né? Então, entre de pequeno porte, a gente está falando de investidores e empresários regionais, né? Como você tem o Rivaldo, jogador de futebol, que comprou o Mojimirim, no interior de São Paulo, o Docimel comprou o Atlanta, no interior, na Bahia, a Trex Holding, que entrou recentemente no Botafogo. Entre os clubes de médio porte, você tá falando aí outros fundos de investimento, empresários, alguns players estratégicos maiores, né, como o empresário russo que estava em discussão com o Paraná e a Fortaleza, o City Football, que é o dono do Manchester City, um grupo do Oriente Médio, que entrou no grupo uruguaio, no clube uruguaio, chamado Torque, e um fundo de investimento colombiano que comprou um clube local, né, investiu no clube local. E entre clubes de grande porte, a gente está falando de grandes fundos de investimento, empresários, grandes players estratégicos, etc. Né? No caso do Milan, que já foi do Berlusconi, ex-primeiro-ministro da Itália, hoje existem rumores que está sendo negociado pelo grupo Louis Vuitton.
e grandes grupos que entraram, como a gente já falou, nos principais clubes europeus. Né? Otávio? Então, agora, finalmente, né, entrando na pesquisa, né? Antes de falar da pesquisa, só dar algumas observações iniciais, né? Ela importante deixar isso claro, né? Ela foi baseada em dados públicos, né, sem qualquer acesso aos clubes, né? Não possui intenção de dar uma opinião de investimentos, até meio óbvio, mas só para deixar claro, é baseado em dados objetivos, né? A gente quis evitar julgamento, até porque, como a Ademar bem sabe, quando se fala de clube, a gente mexe com paixão, então é melhor ser o mais racional possível. Nossos julgamentos ele ficou restrito à seleção e à ponderação dos balizadores, das variáveis, não passou disso, né? Deixando claro que um processo, entre aspas, real, isso aqui é uma mera simulação, envolve a análise de outros indicadores, né, a critério do investidor. A gente fez uma seleção meio genérica, né, e análises subjetivas, né, como alguns exemplos, a qualidade de gestão do clube, que a gente não consegue capturar por indicadores, competência das escolas de base, que isso é algo que, se entrasse, certamente um clube como Vitória seria destaque, porque tem uma história linda nas divisões de base, entre outros fatores. Né? Então, a pesquisa ela acaba sendo um pouco genérica, mas já serve para a gente balizar os clubes que têm feito bons trabalhos. Né? E, por último, caso tivesse mais informações dessa administração, os resultados poderiam ser diferentes. Né? Então, entrando um pouco agora na pesquisa. Né? O objetivo é, como a Patrícia falou no início, né, responder a pergunta, né, quais clubes recomendariam ao investidor para uma abordagem inicial. Né? Quem que foram os participantes, que são aqueles 30 clubes que a gente falou no início, né? A gente pegou 40 clubes da Série A e B do ano passado, 2019, e que reportaram demonstração financeira nos últimos 3 anos. Então, se pega os 40 clubes, 10 não divulgaram alguma das demonstrações financeiras, então sobraram 30. Esses são os elegíveis que a gente fez essa análise, que a gente vai mostrar mais na frente quais são os indicadores. Né? Bom, seleção de indicadores a seguir, a gente vai poder explicar melhor. E os selecionados foram 4. Né? O primeiro colocado geral, e a gente foi pegando entre portes diferentes, justamente para poder clubes de portes diferentes, quais seriam os que ficariam em situação mais vantajosa. Né? Então, a gente pegou entre 300 e 500 milhões de faturamento, 100 a 300 milhões e até 100 milhões. E aí são os indicadores, 4 áreas, né? Que é basicamente o financeiro, e com esse percentual de ponderação de cada área, né? Financeiro, esportivos principais, características da região e outros como torcida e estádio, né? Desempenho financeiro entre em receita, lucro, endividamento, esportivo em título, movimento esportivo. Então, sem entrar nos indicadores em detalhe, mas o objetivo é fazer uma composição de indicadores que demonstre quais são os clubes que têm o melhor resultado financeiro nesse momento e que tenha histórico, desempenho esportivo, títulos, porque isso gera resultado futuro. Né? Como a gente vai avaliar um negócio, não dá para ser tão imediatista, olhar só o curto prazo. Né? Então, com todas essas outras variáveis não financeiras, a gente consegue ver a perspectiva que o clube tem de gerar resultado no futuro, mas para isso a empresa tem que ter uma boa gestão e um resultado atual. Então, essa combinação, acho que é algo que a gente vai poder discutir com a Ademar, aproveitando fazer ensejo do bate-papo, né? Essa combinação que os clubes têm entre indicadores financeiros e esportivos é o que faz o clube conseguir evoluir. Então, agora entrando no resultado, né? O primeiro é um clube que tem se destacado financeiramente, além de ser um clube de uma torcida do Brasil, que é o Flamengo, né? Por que assim, aí a explicação está basicamente na análise do resultado, né? A gente não fez nenhuma análise subjetiva. Então, por que o Flamengo foi em primeiro, né? Primeiro que ele foi em primeiros indicadores esportivos, né? Tanto no título como no ranking da CBF, que captura o momento esportivo do clube dos últimos 5 anos, né? Ficou em segundo nos indicadores financeiros do ano passado, só perdendo para o Atlético Paranaense, que está na situação ótima financeiramente. Então, maior faturamento, segundo maior lucro, terceiro maior endividamento em termos relativos, considerando dívida lucro, né? E a maior torcida do país. Né? Como único ponto negativo, o fato de não possuir estádio, né? Algo que é perceptível que a gestão atual tem buscado realizar os projetos para levantar o estádio, mas ainda não é realidade. Né?
Entre os clubes de 300 e 500 milhões, o Grêmio, que acho que foi, eu não sei, talvez o Ademar que já está dentro do mercado, conhece esse mercado de forma mais íntima, talvez não seja uma surpresa, para mim acabou sendo, como é um clube que consegue fazer esse equilíbrio entre indicador esportivo e financeiro, né? Ele é vencedor de vários títulos expressivos, né, como recentemente a Libertadores, e tem excelentes indicadores financeiros, né? Terceiro maior em receita, quarto maior em lucro, segundo maior estádio próprio do Brasil e a sexta maior torcida do país. É uma combinação muito interessante, né? O que joga contra, com base na pesquisa, é a população e PIB da região, né? Comparada com os seus, entre aspas, né, principais concorrentes, né, de São Paulo, Rio e Minas. A gente ponderou isso, né? População e PIB da cidade, do estádio, isso faz a diferença. Então, seria a única variável que jogou contra. Do resto, e aí é uma variável até que ele não consegue controlar, de fato, né? Do resto, tudo que o clube pode fazer, eles têm feito muito bem, de uma forma realmente interessante. Inclusive, até colocando um ponto além, que a gente não capturou, né, mas que também achei muito interessante, que eles estão fazendo reportes trimestrais. E aí isso demonstra a intenção do clube, eventualmente até de um médio e longo prazo, abrir capital. Isso é uma exigência de empresa de capital aberto. E quando você vê que tem clubes que nem chegou a fazer o mínimo, né, que era demonstrar as demonstrações financeiras anuais, o Grêmio está fazendo demonstração trimestral. Então, está em outro patamar em termos de gestão e preocupação aí com seus sócios, inclusive, né? Então, em terceiro, o Vasco, na faixa de faturamento de 100 a 300 milhões, né, é a quarta maior, os pontos positivos, né, a quinta maior torcida do país, né, vencedor de títulos expressivos, né, possui estádio próprio e está na segunda maior região do país por conta a favor. Otávio, bota só o cursor para fora para não atrapalhar o cursor do mouse. E negativamente possui uma dívida, uma das maiores dívidas. Isso é realmente a situação do Vasco. Toda a parte não financeira, eles têm um excelente histórico, né, com capacidade de instalação, torcida, título, mas a parte financeira vai muito mal. Isso joga contra, né? Tem uma das maiores dívidas, considerando a relação dívida-resultado. E por último, entre clubes médios, o Ceará, né, nosso representante aqui do Nordeste, e acho que o Ademar pode dar o depoimento de que eles têm uma gestão muito boa, né, Ademar? E eles estão em terceiro colocado no indicador financeiro. Isso é o grande vantagem do Ceará. Ela só está atrás do Flamengo, do Atlético Paranaense primeiro, o Flamengo em segundo, Ceará em terceiro. Teve um crescimento expressivo da receita, né, nos últimos anos, com boa margem de lucro e dívida baixa. O que joga contra a população, comparado com outras, população e PIB da região, comparado com outras praças, né? A torcida, apesar de ser uma torcida grande, né, de mais de 1 milhão de torcedores, fica abaixo dos outros clubes, né, e não possui estádio próprio. Né? Isso acaba jogando um pouco para baixo, mas é um clube que está fazendo um excelente resultado. Então, antes de finalizar a pesquisa, né, a apresentação e partir para o papo com a Ademar, a gente, só para ilustrar, né, fizemos uma avaliação econômica desses clubes que a gente selecionou, né? E antes de entrar nisso, algumas observações iniciais são importantes, né? É um trabalho meramente ilustrativo, né? É só para extrair a ordem de grandeza, com base em dados de mercado nas demonstrações financeiras, sem considerar eventuais ressalvas que foi realizadas pelos auditores, a gente se baseou nas demonstrações dos clubes, né? E esse resultado poderia ser totalmente diferente se a gente tivesse acesso à administração, né? Tivéssemos acesso ao resultado do futebol de forma isolada, porque essas demonstrações elas pegam os outros esportes que quase todos os clubes brasileiros têm, e que na maioria são deficitários e que distorcem o resultado de forma significativa, né? E a gente está aqui focando no futebol. Considerássemos eventuais ajustes fiscais decorrentes do clube de empresa, a gente está considerando o clube como ele é hoje, na maioria dos casos, a associação, né? E se a gente avaliasse ativos de forma isolada, como quais seriam os principais dos clubes da marca, os direitos econômicos dos jogadores de futebol e os estádios. A gente fez uma avaliação a múltiplo de mercado, considerando o clube como um todo. Então, como é que foi que a gente fez? A gente basicamente pegou aqueles clubes de capital aberto na Europa que a gente comentou mais cedo, considerou o resultado da receita do EBITDA, que é uma proxy de lucro operacional, dos últimos 3 anos. A gente não quis pegar só 19, porque o resultado desses
dos clubes de futebol são muito variáveis, eles não são muito constantes, né? Porque tem uma venda de jogador que distorce muito, então a gente pegou a média, considerou o valor atual de outubro, isso dá uma média de 2,1 vezes receita e 10,2 EBITDA. E com base nisso, a gente fez a avaliação dos clubes, desses 4 clubes brasileiros selecionados. Né? Tá vendo? A gente basicamente pegou a receita e o EBITDA médio dos últimos 3 anos dos 4 clubes e fez essa multiplicação de 2,1 da receita e 10,2 da EBITDA. Pode ser. Aí o Flamengo fica em torno de 1.400 a 1.800, né? O Grêmio de 780 a 1.100. O Vasco, como não tem EBITDA no ano passado, a gente considerou na avaliação de EBITDA sem valor, chegando a 450 milhões, e o Ceará de 82 a 130. Então, de novo, isso aqui não é uma avaliação precisa, porque a gente tem os dados muito genéricos, mas, de certa forma, dá para extrair uma ordem de grandeza. Você não esperaria que os clubes tivessem uma avaliação tão diferente desses valores. Pode descer, Otávio. Mas, para finalizar, a gente entrar no papo com a Patrícia e o Ademar, assim, qual que é a visão nossa aí, depois de toda essa pesquisa, né, conhecimento aí do mercado de futebol? Primeiro que o caminho da profissionalização é inevitável, né, que não tem mais espaço para gestão amador. Caso esse processo ele não se difunda entre os clubes brasileiros, a gente corre o risco da famosa espanholização, que tem uma concentração muito forte entre 2, 3 clubes. Né? A gente já vê uma certa concentração no Brasil entre Palmeiras e Flamengo e espera que isso não aconteça de uma forma tão concentrada como tem lá fora. Né? Então, se isso não acontecer, a gente pode ter essa concentração até chegar ao extremo de clubes tradicionais desaparecerem. Né? Como você vê o caso da Portuguesa de São Paulo, clube super tradicional, que está em maus lençóis. Né? E, por outro lado, assim, gestão, o que diferencia jogo, né? O que a gente quer dizer não é apregoar que fazer fusão e aquisição em empresa é um caminho, mas pode ser um caminho interessante. Mas o que ganha jogo é uma gestão profissional, eficiente, bem intencionada. Né? E aí, dentro disso, tem espaço para todos os formatos, né? Associações sem fins lucrativos, como é o caso de quase todos os clubes brasileiros na atualidade, limitadas com controlador, né? Aqui é o caso, por exemplo, do Bragantino, que hoje tem o Red Bull como dono, e no extremo, por que não, sonhar, acho que isso é possível no médio e longo prazo, essa área de capital aberto. E aí você tem a participação do torcedor ativa, diferente de quando o clube tem dono. Só que a diferença é que, em vez de o sócio ser aquele sócio torcedor que doa o dinheiro e tem algumas promoções pontuais, ele vai ser um sócio investidor e vai não só ter relação com o seu clube, como até ganhar dinheiro com ele. Então, acho que esse é um caminho que me agrada muito. Assim. Mas acho que a resposta é: não existe fórmula de receita de bolo para modelo societário, que ganha jogo fora de campo é modelo de gestão. Acho que é isso, Patrícia. Agora vamos bater o papo com o Ademar para a prática, como é que funciona. Né? Ok, Arthur, obrigada. Então, agora, Ademar, é com você. Você que vivenciou a experiência de uma criação de um SA dentro de um clube de futebol, né? E diante dessa apresentação que o Arthur fez, e de toda essa transformação que pode vir a acontecer no futebol brasileiro, qual é a sua avaliação? Quais são os prós e os contras de um processo desse? O som, agora. Agora. Eu acho que o futebol brasileiro está ficando para trás em todos os aspectos. Né? Até hoje ele sobreviveu porque o fornecimento de matéria-prima futebol, que é o jogador, era até pouco tempo muito abundante. Né? Mas o Brasil, não sabemos até hoje, né? Era difícil você fazer uma seleção brasileira sem ter 8, 10 craques, né? Nível mundial. Hoje, basicamente, nós temos né? Temos o Neymar e, como eu digo, a seleção brasileira, Neymar mais 10, porque você não tem mais nenhum jogador diferenciado. Tem bons jogadores, mas não tem diferenciado. E essa tendência, se continuar o Brasil sem tomar uma providência, dos jovens saírem daqui com 15, 16, 17 anos, daqui a uns anos a gente tem até alguma dificuldade, para mim, na minha opinião, de se classificar para uma Copa do Mundo. Ainda isso vai ser difícil acontecer, porque nós disputamos aqui com
países da América do Sul, apesar de que alguns já estão evoluindo, né? Vão, depois descem, mas, né? Que a própria Argentina também não vai muito bem, né? Nos últimos anos. É o caso também, tem Neymar, tem Messi, que não atua muito bem na seleção, ao contrário do que lá acontece no Barcelona. Mas a gente tem uma forma estrutural de organização do futebol brasileiro, para mim, é errado. Você vê todo o país do mundo, a CBF, as CBFs de cada país, elas só se preocupam com como é o nome, as seleções. Os campeonatos são disputados pelas ligas, né? Champions League, e aqui não, aqui continua a CBF mantendo a estrutura de manter as federações, que é quem vota no presidente, não são os clubes, né? Os clubes votam nos presidentes de federação e essas votam na CBF. Então a estrutura para mim está errada, né? A CBF hoje é uma entidade muito rica, muito capitalizada e os clubes quebrados, né? Você vê assim, o Flamengo numa situação boa, mas deve muito dinheiro. Ele hoje conseguiu, diante do outro presidente, o ex-presidente, fazer um equacionamento da dívida, né, um alongamento da dívida, mas ela tem uma dívida, ele tem uma dívida muito grande, certo? Você vê os treinadores brasileiros, certo? Você vê que os times brasileiros com melhor hoje desempenho, ano passado e esse, são aqueles que têm treinadores estrangeiros. Por quê? Porque o treinador brasileiro nem português direito fala, quanto mais inglês, né? Aí vão ali, pedem ao Barcelona, através de um ex-jogador, aí fazem 8 dias de convivência no Barcelona, no Real Madrid ou no Manchester, e chega aqui dizendo que fez uma reciclagem. Eu não conheço reciclagem de 8 dias, certo? Então, a mentalidade é diferente, você vê os treinadores estrangeiros, os esquemas táticos, enfim, as formas de treinamento diferente dos treinadores europeus. O Brasil tomou consciência de que o futebol se disputa em campo, mas até outro dia, quanta reclamação você via do piso, do gramado ruim, com buraco, grama alta, grama ruim. Então, você tinha muita reclamação. Aí você chega, vê clubes como na época o Palmeiras, que fez com o Parmalat, certo? Mas quando o Parmalat saiu, o Palmeiras foi para o buraco, esperando outra Parmalat, certo? Nós temos essas experiências, mas elas são de curto prazo. Antigamente, nos fins dos anos 70, 80, isso eram abnegados de clubes que faziam esses investimentos, botavam dinheiro. Quando eles saíam, brigavam, se aborreciam, aí o clube caía. No Vitória aconteceu isso muitas vezes, algumas vezes, né? E no caso nosso, no Nordeste, ainda tem mais um agravante, porque o mercado não tem empresas grandes, não tem empresas como tem Rio e São Paulo que investam no clube, certo? O Atlético Mineiro pegou uma construtora, que é o torcedor, e está investindo uma fortuna, até o dia que ele quiser sair e se esborrecer, né? Então, hoje a saída, os clubes têm 2 saídas, que é a rede de televisão e o sócio-torcedor. O sócio-torcedor é mais garantido, vamos dizer assim, por quê? Porque é uma coisa mais constante, mas, como vocês falaram aí mesmo, torcedor é emoção, e o coração, o cérebro de um torcedor é o coração, né? Quando o time perde 2, 3, ele deixa de pagar, ele não vai ao estádio. Então, isso sofre uma solução de descontinuidade. Mas você chega a times como o Internacional Grêmio, que já alcançaram mais de 120 mil associados, eles mantêm uma estrutura boa. Mais sócio-torcedor, capacidade no estádio, né, Neymar? Exatamente, mas isso tem um estudo que nunca vai dar problema. Isso tem uma fórmula que é calculada e que não é problema, entendeu? Se for todo mundo, realmente não vai ter vaga, né? Vai ter que ver como é que vai fazer. Mas isso nunca vi falar em acontecer. Entendeu? Isso é um bom problema, né, Neymar? Mas diante disso que você está colocando, aí, da carência de talentos, da dificuldade de gestão, essa lei ela pode vir para ajudar os times, os clubes brasileiros? Será que ela ajudaria a profissionalizar? E outra coisa, será que os times querem realmente isso? Será que eles querem um CEO fazendo a gerência ali daquele processo todo? A cultura é bem diferente, né? Você sair de um sistema que vários mandam para um só mandar. Eu acho que tudo só pode funcionar bem quando tem dono. Aí você fala assim, mas Real Madrid
e Barcelona, os dois maiores clubes, basicamente, do mundo, entre os 5, pelo menos, não tem dono. Sim, mas vai ver a legislação lá. Há pouco tempo atrás, nós tínhamos um presidente junto dele preso, né, porque a gestão dele foi uma gestão bastante temerária, foi comprovado desvios de dinheiro, coisa que você não imagina um dia acontecer isso aqui no Brasil. Que a gente ouve falar aqui de dirigentes aqui tratarem um clube como se fosse deles sem ser, né? E depois a torcida se reúne para pagar as dívidas e financiamento e gera esse movimento que a gente leva o futebol brasileiro a uma visão muito amadora, muito mais que amadora, eu acho uma administração muito mais irresponsável. Aí você chega, o Santos, há uns 5, 6 anos atrás, também assumiu o presidência, um dirigente que veio do mercado financeiro, organizou o Santos, depois que ele organizou, né, o Santos, na época, começou a revelar Neymar, Robinho, aí veio o ciúme, começaram a perseguir, dar pressão no presidente, e, bom, ele terminou saindo e veio até a falecer esse presidente. O Flamengo, o outro presidente, organizou toda a casa, né, e não deu sorte no futebol, porque não dá para você fazer tudo ao mesmo tempo. O futebol é muito caro hoje, certo? Você vê os números que você falou aí, são números de milhões e bilhões. Então, não dá. Então, o que acontece? Nós vamos... eu falo isso desde... Eu fui presidente do Vitória, eu tinha 27 anos de idade, em 1987. Final de 87 eu assumi. Mas o que é que acontece? Eu digo isso, que o futebol brasileiro vai acontecer a mesma coisa da Espanha. Você tem todo campeão, ou Real Madrid ou Barcelona. De 18 em 18 anos, um Atlético de lá é campeão. Mas é de 18 em 18 anos, certo? Aqui vai acontecer a mesma coisa, se não com 2, mas com 4. Né? Porque a gente vê, por exemplo, quem esperaria o Cruzeiro estar nessa situação? Falo em débito de 800 milhões de reais. Ademar, deixa eu te fazer uma provocação. Você acha que esse caminho é inevitável? Não tem o que fazer? Eu acho que é a única saída. São 2 únicas saídas que nós temos que eu acho que o futebol tem que acontecer. Essa transformação em empresa, certo? Para que o clube tenha dono e que tenha gestões que não sejam responsáveis, tem o limite, tem o controle, certo? E outra, a mudança da forma de dirigir o futebol de uma forma macro, via CBF. Eu acho que a CBF tem que sair dos campeonatos e cuidar só da seleção. E mesmo assim, na seleção, ela tem que mudar a cultura dela. Você vê jogadores hoje convocados para a seleção brasileira, que se você não está no meio do futebol, você nunca ouviu falar em certos jogadores, que provavelmente saíram daqui com 15, 16 anos, foram para a Europa, e os observadores brasileiros foram assistir via televisão ou via indicação de brasileiros mais famosos lá para jogar. Aí foram convocados, mas muitos jogadores você não conhece, entendeu? Então, está errado, isso tem alguma coisa errada. E tem que ser visto isso antes que as coisas não tenham mais jeito. Né? Há pouco tempo atrás, na época do governo do presidente Lula, os clubes todos quebrados, e então foi feita a Profut, né, que foi um financiamento, o refis do futebol dos impostos federais. Não tem um clube que não tivesse envolvido nisso, necessitando desse refis, entendeu? Deixa eu te fazer uma provocação, porque assim, essa questão... São 2 âmbitos aqui, né? Um de cada clube se organizar e o outro dos clubes se organizarem juntos e tirar um pouco esse foco da CBF, né? Mas, de certa forma, esse movimento, eles tentaram fazer isso, e até teve um certo êxito via Clube dos 13 e o Clube dos 13 morreu, né? Eu acho que a pior coisa que aconteceu para o futebol brasileiro foi o fim do Clube dos 13. Porque é uma coisa, e tanto que o Flamengo conseguiu, até de uma medida provisória, uma determinação do presidente da República, aquela que cada clube, um mandante, eu acho que isso a curto prazo é muito bom, mas a médio e longo prazo é péssimo para o futebol. Também acho. Acho que você negociar de forma coletiva, né, principalmente valores astronômicos, como televisionamento, que futebol, eu acho muito melhor como é no Clube dos 13. O que tem que melhorar é a distribuição, certo? Para os clubes. Não pode um clube receber 200 milhões e outro 10, 20.
Isso aqui não pode. Tem que ter um critério, tem critério comercial. Ninguém aqui é hipócrita para dizer que um Flamengo e um Corinthians tem que receber um pouco mais do que Vitória, do que Ceará, do que Náutico. Não é. Tem que ser mais porque a torcida e o retorno para o televisionamento é muito maior. Né? Os times do Nordeste, vamos dizer assim, os times que saem de Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas, ela ainda tem um problema a mais. Você não consegue um patrocinador. Quando você vê falar que o Corinthians vendeu por 300 milhões o Limelight do estádio, isso nem 10% disso nenhum clube brasileiro consegue. Do nordestino, ou do norte. Para sair demorou anos e anos. Exatamente, entendeu? E o Corinthians, você vê, com toda essa renda de futebol, com toda essa renda de estádio, tudo, o Corinthians está quebrado. O Corinthians está tendo dificuldade de pagar folha. Entendeu? Então, eu acho que o futebol tem que ser repensado. E essa lei, se ela não é perfeita, mas ela pelo menos vai dar responsabilidade às pessoas que assumirem os clubes de saber que não é, no final, deixou aquilo e jogou debaixo do tapete e vamos adiante. Só para colocar como referência, está falando da lei que foi aprovada na Câmara e está em trâmite no Senado, que dá alguns incentivos para que os clubes se transformem em empresas. Exatamente. Então, ela correu na Congresso. A lei 5.082. A gente sabe que lei 5.082. No Congresso, por um motivo só, porque a situação do Botafogo é uma situação péssima. O presidente do Congresso é torcedor do Botafogo e ele fez correr. Vamos ver se no Senado tem a mesma pressa disso acontecer. Você está entendendo? Porque tem que ser implantada, nós não podemos continuar em todos os sentidos. Você vê que o futebol brasileiro tem problemas estruturais em todos os sentidos. Gestão, societário, aperfeiçoamento de técnico, aperfeiçoamento de jogadores. O menino do Brasil hoje, para você ter ideia, na época de Ronaldinho Fenômeno, qual era a cabeça minha? Eu vou sair da base de um time, vou para o clube profissional, vou para a seleção brasileira e vou aparecer para ser vendido para a Europa, ou hoje para a Ásia, para a China, né? Hoje não, ele já sai com 17, 18 anos, querendo qual é o clube da Europa que vai me comprar. Quer dizer, o clube não interessa a ele e a seleção muito menos. Depois os empresários trabalham para que eles consigam convocar um rapaz que ninguém no Brasil conhece, porque saiu daqui com 15, 16 anos, e que aparece na seleção brasileira. Certo? Muitos craques, mas por que o Brasil não aproveita isso? Essa fase boa de 18, 17, 18 anos até 22, 23. Por que não cria-se uma forma de envolver esses atletas ao futebol? E o futebol mundial ainda vai acontecer o seguinte, lembro que há uns anos atrás, a seleção italiana de futebol de salão, certo? Dos 5 jogadores, 4 eram brasileiros naturalizados. Esse assunto já está acontecendo na China. Nós temos vários jogadores brasileiros naturalizados jogando na seleção chinesa. Quer dizer, o cara está ali na intermediária, certo? Tem chance de ser colocado para a seleção brasileira daqui. Se der uma condição a ele vai. Nós temos o caso de Elkson, foi do Vitória, foi do Botafogo do Rio, que ele hoje defende a seleção chinesa. Tem aquele outro brasileiro que está na Espanha, aquele de centroavante que disputou a Copa do Brasil aqui pela Espanha, Diego, ele atualizou. Então, será que não podia exigir as FIFA, o jogador não atualizar só depois de 5 ou 10 anos, pudesse vestir a seleção de outro? Porque senão o cara naturaliza hoje aqui e amanhã está defendendo a seleção. A dessa China vai ser campeão do mundo num espaço de 4 anos. Entendeu? Então tem futebol. Demar, deixa eu fazer uma. Queria interromper você para fazer uma pergunta. É a pergunta para os dois, mas eu quero começar com o Arthur. Queria saber, Arthur, na sua opinião, quantos times nós temos aqui no Brasil com potencial para se tornar uma empresa? Se há realmente aderência a isso? E havendo, que times? Né? Que universo é esse? Perfeito. Assim, eu acho que é muito relativo, né? Depois eu quero ouvir da Demar, mas assim, não é porte que vai explicar. Acho que vou dar 2 exemplos, né? Entre
entre os mais óbvios, né, mas que acho que está na pesquisa, que eu certamente avaliaria numa situação como essa, que seria o Atlético Paranaense, que já está partindo, e até depois queria até fazer essa provocação para Ademar, que é um clube, acho que é um bom exemplo de um clube que já vem fazendo a profissionalização há 25 anos, se não mais, e que se acertou como clube associação, mas que está com plano de se transformar em empresa. Certamente é um clube que seria atrativo para o investidor. E entre os clubes aqui do Nordeste, o Ceará, né? E acho que o Ademar também conhece bem a realidade deles, né? É um clube que, historicamente, talvez não tenha o peso, os títulos dos Bahia, Vitória, Sport, os clubes de Recife e Salvador, mas que, assim, junto com Fortaleza, é uma cidade grande, entre as 3 maiores cidades do Nordeste, né? Que, infelizmente, acaba tendo influência muito forte dos clubes de Rio e São Paulo, isso atrapalha muito, né? É uma coisa, chega a ser engraçada, né? Você vai ter o Flamengo e Ceará, Flamengo e Fortaleza. Tem mais torcedor do Flamengo que do time local. Você não vê isso entre cidades como Porto Alegre. É uma das coisas que justifica os clubes de uma cidade, até que não é tão grande como Porto Alegre, ter clubes tão fortes, porque a turma de lá não torce para Rio e São Paulo, né? Mas eu acho que com essa... E por isso que até que na pesquisa a gente colocou os indicadores de PIB e população local, porque a gente percebe que no médio e longo prazo, no momento que os clubes de uma cidade como Fortaleza eles se fortalecem, como está acontecendo hoje, eu não me lembro, desde que eu me entendo por gente, de ver um momento tão bom dos clubes locais, né, de Fortaleza. Isso faz com que as próximas gerações deixem de talvez torcer para Flamengo, Vasco, e para torcer para times locais. Então, acho que esses 3 são excelentes exemplos que certamente atrairia o interesse de investidores. Fortaleza, Ceará e Atlético Paranaense. O Fortaleza até estava na discussão recente, né, com um investidor russo, e só que depois começou uma sondagem para investimento, e depois o que se noticiou no mercado é que eles estavam mais abertos para uma parceria, não queriam uma transação societária. Mas você vê que o Fortaleza já é um exemplo prático de um clube que está aí na mira de investidor. Nós temos Ademar, você concorda? Eu concordo. Agora, por exemplo, para você ver como o lado comercial pesa. Hoje, para você vender, tem limitação de jogador para participar no clube da Europa. Tem até um termo que eles usam, mas fugiu aqui agora. Então, o que é que eles estão fazendo hoje? Tem empresários comprando times médios para pequeno em Portugal ou países menores, assim, menor que eu digo economicamente falando. Aí você pega um menino aqui, 17 anos, não profissional ainda no Brasil, leva para lá, ele passa um ano, ele tira o passaporte de atleta e fica mais fácil quando ele profissionalizar, ele ir para um clube da Europa, que ele não aconteceria se ele já fosse profissional. Então, estão saindo aqui, cada vez mais incentivo o menino sair mais novo. Sobre clube, você vê o caso do Atlético Paraná. O Atlético Paraná é um clube hoje que ele não se aperta em vender jogador, não. Ele, se puder vender o time todo, ele vende. E hoje é um clube, pelo que eu sei, que tem milhões em caixa, né? Altamente bem capitalizado. Mas não é capitalizado de 10, 20 milhões, não. É coisa de muito dinheiro. Mas lá acontece o quê? Há 25 anos, apesar de ser uma instituição, quem manda é uma pessoa só. Ele que diz, quando ele está cansado, ele bota o presidente, mas fica no conselho. E o que vai acontecer no clube é ele que diz. Você vê agora, ele vendeu um bocado de jogador, montou outro time até outro dia. Estava disputando praticamente um rebaixamento, mas hoje você olha a tabela do Atlético Paraná, ele está já subindo, ganhou 3 ou 4 partidas aí, já está subindo. Quer dizer, mas merece. Nós, como eu sou representante de clube médio, e o Nordeste, que tem clubes médios, eu acho isso, nós temos que torcer que esses exemplos... Cortou o áudio do Ademar. A conexão. A gente está Ademar. A conexão dele deve ter dado uma travada, Arthur. Acho que ele está voltando aí. Quando ele voltar, eu quero perguntar a ele como é que foi, né, essa experiência lá do Vitória. Porque eu até perguntei lá no começo, mas não respondendo, né, prós e contras. Não, isso é importante. Essa experiência. E o Vitória passou por 2 situações, tem períodos próximos, mas que são
distintas, né, que acho que é bacana ouvir dele. Tanto a parceria com o Banco Excel, e depois o investimento, né? Eles transformaram, criaram a Vitória S.A., fizeram futebol, e aí o investidor entrou por 50%. Então, são 2 formatos de parceria, que gerou um resultado esportivo muito favorável. Até que eu brinquei em 97, 98, Vitória contra o Bebeto. O Bebeto foi para a Copa de 94, 98, estava no auge da carreira, e foi o pior. Eu, como torcedor do Bahia, estava péssimo, porque o Bebeto era um cara que... Ademar, está de volta? Estou de volta. Voltou. Então, caiu aqui o sinal. Ademar. Então, voltando, certo? Continue. É um time que a gente tem que torcer para que dê certo, porque se ele ainda não é um clube empresa, mas ele é administrado como se fosse uma empresa, com responsabilidade. Nós vemos o caso do Ceará, do próprio Fortaleza, talvez o Ceará tenha um pouco mais adiantado, mas o Fortaleza, porque esses clubes que ficam na Série A, eles têm que ir para ficar. Não adianta eles montarem e passarem para a Série A e ficar no ano seguinte disputando rebaixamento. Eles que não vai disputar o título brasileiro, que eles sabem que vai disputar o título brasileiro, você tem que ter um orçamento aí de mais de 300 milhões. Antes disso, só um acaso. O Vitória foi um acaso. Em 1993, vocês se lembram, naquele super time do Palmeiras, o Vitória foi vice-campeão brasileiro, mas num acaso, fez um time de base, aqui, Alex Alves, deu sorte, chegou e cruzou na final, perdeu por super time do Palmeiras de Parmalat. Certo? Eu acho que, mas eu diria até, você está tirando o mérito. O Vitória foi para a final do Campeonato 93 por conta de toda a excelência da divisão de base que o Vitória sempre teve. E eu diria até que o Vitória deu azar, porque se fosse a seleção mundial do Palmeiras, o Vitória teria sido campeão brasileiro. Né? O Vitória sempre teve uma divisão de base que a saída. Por exemplo, quem sou eu para criticar a gestão do Flamengo? Mas o Flamengo fez um grande campeonato, foi campeão brasileiro, bem arrebentado em campeonatos internacionais. Eu não entendo por que este ano o Flamengo tem uma ótima divisão de base e não começa a colocar mais jogador de base do que contratar, certo? Eu acho que já estava na hora de mesclar, porque nenhum clube vai se sustentar no mercado brasileiro, que não é o mercado da Europa, está comprando jogadores, trazendo jogadores, isso é absurdo. Então, nós temos que revelar jogadores. Eu acho que esse ano seria o ano que o Flamengo já ter pelo menos 40% dos atletas dele, atletas de base, entendeu? Mas é a política dele, vamos respeitar e tomara que dê certo. Ademar, Diga. Ademar, eu queria lhe perguntar uma coisa. Deixa eu só perguntar, antes de entrar nessa experiência do Ademar de Vitória, seria bacana, a pergunta que você fez para a gente, o Ademar acabou não respondendo, né? Eu dei o exemplo de Atlético Paranaense, Fortaleza e Ceará. Quais clubes que você acha que, no momento, você enxergaria o potencial de investimento, Ademar? Eu acho que o mercado investidor, o mercado financeiro que vem investir, eu acho que ela prefere até, quando é um clube grande, eles só vão conseguir, eu acho, fazer, nessa situação brasileira, uma parceria. Mas eles gostam para comprar, como aconteceu com o Red Bull, com o Bragantino, né? Que eles compraram o clube e administram o clube, certo? Esse ano, eles vinham bem o ano passado, subiram muito bem. Esse ano, acredito que por causa da pandemia, os investimentos tiveram que ser reduzidos e o time está sentindo agora na série. Deixa eu só colocar, te dar esse... no mundo hipotético, que foi um pouco até a base da pesquisa, né? Partindo do pressuposto, independente se o clube... Porque a gente sabe que na realidade, fusão e aquisição, para você fazer negócio, os dois têm que ter interesse, né? Exatamente. Mas assim, quais clubes que você acha que seriam atrativos para o investidor, independente deles terem interesse ou não, entendeu? Seria essa a provocação. Entendi. Eu acho que Ceará, Fortaleza, o próprio Bahia e o próprio Vitória, os clubes de Pernambuco são clubes intermediários. Eu acho que esses são clubes que atraem muito mais do que um clube maior. Eu acho que como quem investe, o dinheiro não é problema, eles estão muito mais preocupados em sendo aprovada uma lei dessa para dar garantia jurídica a eles. Garantia de que eles vão botar no dinheiro no clube, que não vai ter depois uma reunião do conselho e que vai desfazer a parceria, o investimento deles. Então, eu acho que é muito mais seguro para eles esses clubes intermediários do que um clube grande.
Ô, Ademar, qual foi os prós e os contras que você experimentou aí nessa experiência do Vitória com o Excel Group? O Excel Group foi o Vitória, se transformou em SA, como você mostrou no quadro, né, em 2000, se eu não me engano, e foi vendido para o Excel Group, um grupo argentino muito forte, além dele comprar 50,1% do Vitória, por um valor, na época, de 18 milhões de dólares, ele colocou dinheiro à disposição, porque na época o clube tinha dívida, o Esporte Clube, e esse dinheiro ele foi colocado à disposição para financiar. Só que houve choque de gestão. A visão deles era uma, e o Vitória, mesmo sendo SA, era administrado de forma a um Esporte Clube Vitória, vamos chamar assim, né? Esporte Clube Vitória, o clube amador, e o Vitória SA, o profissional. Então, o presidente dos dois era o mesmo, a estrutura era a mesma, e eles apenas mandaram uma pessoa da área de controladoria deles para cá. Então, houve um choque, né? Futebol é uma coisa que não funciona 100% igual a empresa, tem alguns diferenciais, né, de estourar orçamento, enfim, e você tem um diferencial de repor isso com a venda de jogadores, mas para você vender jogador, o time tem que estar bem, o jogador aparecer e ter algum interessado em vir comprar, porque se você tiver intermediário, não fala intermediário, ninguém vai interessar por nenhum jogador, entendeu? Então, eu acho que o pró e contra foi a não profissionalização do lado brasileiro, nosso, no caso do Vitória. Né? Continuou sendo dirigido como time de amador, apesar de o presidente ser profissional, receber salário, a diretoria toda, a mentalidade continuou sendo a mesma. Então, eu acho que não funcionou. O próprio Esporte Clube saía com o Opportunity, o Citibank, que estava por trás desse fundo Opportunity, também não deu certo. O Vitória veio com anos depois, 2006, 2007, esse investimento que eles fizeram todo de 18 milhões, $1 milhão, quer dizer, eles perderam 17 milhões e entendeu? Então, eu acho que essa lei tem que dar responsabilidade, tem que forçar auditorias externas, responsabilidade, limite para os dirigentes de caixa, enfim, tem que ter muita adequação para o investidor, principalmente estrangeiro, vir aqui e comprar um clube desse, botar dinheiro dentro de um clube desse. Ademar, Estou ouvindo. Você falou dos prós e contras da SA, né, Ademar? Agora, fazendo um pouco o paralelo e comparação com a parceria com o banco, a parceria no final de 97 ali com o Bebeto foram momentos distintos, né? Ali não foi uma parceria. Ali foi o seguinte, o Excel, aí foi Excel também, mas não era argentino, era o Excel, aquele herdeiro do Safra que comprou o Banco Econômico. Perfeito. Né? Como o Banco Econômico era baiano, acredito que ele quis, e era patrocinador do Vitória, o Banco Econômico, na época eu negociei com o banco, o Vitória devia muito dinheiro ao banco, e eu troquei essa dívida por patrocínio na camisa, né, durante alguns meses. Então, ele investiu, o rapaz do Safra, o Safra, que é o dono do Excel brasileiro, gostava muito de futebol, ele era torcedor do Corinthians, então ele investiu, ele dava, naquela época, a empresa não podia ser dono de jogador de futebol, voltou a acontecer isso. Então ele dava verba, o Vitória contratou Bebeto, Túlio, aquele Zé Carlos do Flamengo, o Bebeto fez um super time, o Vitória foi muito bem, né, nos campeonatos, mas aconteceram duas coisas. O Vitória, quando o Bebeto resolveu voltar para a Europa, para a Espanha, ele autorizou o Vitória a contratar mais um jogador para substituir o Bebeto. O Vitória tomou emprestado. O Vitória tinha disputado um torneio na Espanha com o Real Madrid e outros clubes, e o Vitória perdeu a final, foi para a final com o Real Madrid, time B, e lá tinha um sérvio chamado Petkovic, né? O Vitória tomou emprestado. Eu lembro. Estava na Fonte Nova, veio o jogo do Bahia, quando esse jogo aconteceu. E aí o Vitória tomou emprestado ele por $500 mil e tinha mais 3,5 milhões de dólares para pagar depois de um ano. Bom, o Vitória, aí o banco autorizou o Vitória a comprar esse jogador, que tinha um salário na época de $220 mil, que pagava era o banco, não era o Vitória. Isso ainda não era Vitória SA, né? Isso era antes, né? Não, Esporte Clube Vitória. E aí o que aconteceu? O banco teve intervenção. O Vitória tinha assinado, porque tinha assinado o Vitória a compra. Como o banco teve intervenção, o Vitória ficou com a dívida de $800 mil com o Petkovic
e mais 3 milhões e meio de dólares com o Real Madrid. E isso, o Vitória já estava para ser suspenso pela FIFA por falta de pagamento, o Vitória tinha a menor condição de pagar, quando apareceu uma proposta do Venezia da Itália, né? E o Vitória foi obrigado a vender o jogador para pagar, para não ser suspenso, porque senão ia ficar sem jogar, entendeu? Então é isso que eu digo, foi o amadorismo, essa parceria que o cara faz com o coração, não vou dizer que não é bem-vinda, é bem-vinda, mas isso geralmente não tem longo prazo, é curto prazo. Por isso que a lei que vem reduzindo os impostos, que o futebol não tem condição de pagar, hoje não paga praticamente nada, mas não pode pagar os impostos que uma empresa como pague. E essa lei justamente vai ter essa redução de algo intermediário para que ele venha para ficar, venha como um sócio e não como uma parceria e quando se zangue, vai embora. Aí que acho que é interessante, Ademar, que eu queria pegar toda a sua experiência, né, e aprendizado desses dois formatos de parceria, porque já deu para entender que você é entusiasta de transformar os clubes em clube-empresa, né? Mas o que é que você recomenda para os clubes, além de se transformar em empresa? Faz sentido a atração de parceria, fusão e aquisição, ou eles andarem com as próprias pernas? Como é que você enxerga isso? Eu acho difícil andar, eu acho que tem que ser fusão e aquisição. Eu acho que tem que o investidor tem que ter participação, 30%, 40%, 50%, quanto for, e ter participação no conselho de administração, para ajudar a dirigir o clube, né? Pelo menos montar a estratégia que ele ache mais conveniente. Perfeito. Bom, pessoal, vamos então finalizar, né? Pelo que foi colocado aqui, o que nós vemos é que a lei vem para dar um suporte jurídico, uma ação aí para esse processo, mas nada vai mudar, a mentalidade não mudar dos gestores. Então, não adianta ter uma lei se a mentalidade não muda, né? Mas, ao mesmo tempo, a lei ajuda o investidor que vem com mais garantias, né? Ele tem uma garantia maior no momento em que ele decide fazer algum aporte. Então, para encerrar, eu vou passar para Arthur e depois para o Ademar, para a gente dar um desfecho aí com como é que vocês, a pergunta o que é que vocês acham que essa lei vai trazer para o futebol brasileiro? Perfeito. De fato, né? Eu acho que a lei ela vai facilitar o processo, mas acho que é deixar claro que hoje é permitido, e você, como a gente explicou na apresentação, você tem 30 clubes empresas, então assim, é um movimento que a lei ela vai ajudar, mas assim, é um processo que acho que tem que ser resolvido internamente, né, Ademar, entre os clubes, sejam eles de forma isolada, como alguns têm conseguido fazer bons trabalhos, aí Atlético Paranaense, Ceará, entre outros, e em conjunto, né? Como você falou, concordo com a Ademar, a pena que iniciativas como o Clube dos 13 ele não tenha sobrevivido depois de tanto tempo, né? Mas assim, eu acho que os modelos societários estão aí, opções são sempre bons, né, na vida, mas no fim do dia é modelo de gestão que vai virar jogo, né? Agora, dentro disso, né, eu acho que, não só eu acho que faz sentido, como eu acho que eu vejo uma perspectiva de clubes passando por um processo de fusão e aquisição. Concordo com a Ademar que os maiores, a dificuldade é maior, até porque você tem um jogo político complicado de se resolver, mas e tem um sonho, sim, de, quem sabe, nos próximos, se não anos, décadas, a gente vê alguns clubes brasileiros na Bolsa, né, como você tem lá fora. Quem sabe, né, Ademar? Mas eu acho que, assim, minha conclusão é que acho que o Ademar tende a concordar, é que o que muda jogo é gestão, não é modelo societário. Agora, modelos societários bem feitos, bem amarrados, sempre vão jogar a favor, né? E dinheiro e bons investimentos bem intencionados também vão sempre agregar, né, Ademar? E já agradecendo, né, Ademar, obrigado aí muito bom. A gente sempre tenta juntar, né, Patrícia? Eu faço as apresentações, mas colocar pessoas que estão dentro das indústrias com uma visão super prática para dar vida às conversas. Obrigado aí por ter participado do nosso webinar. Eu que agradeço, espero ter colaborado com alguma coisa, esclarecido algumas coisas, e como eu disse, eu não vejo outra saída, né? Essa lei, ela vai reduzir a parte tributária dos clubes, que é o que hoje dificulta, né? E que
venhamos investidores para os clubes, não com a intenção de esquentar dinheiro, de fazer outras coisas erradas, mas que venham a investir como forma de ganhar dinheiro. Porque se o objetivo deles não for ganhar dinheiro, eu tenho a certeza que o futuro é curto, né? Vai acabar também da mesma forma. Não adianta também ter uma gestão que, o importante não é ganhar dinheiro, o importante é empatar no final do ano e estar bem classificado. Isso é muito pouco, né? O importante é que eles venham querendo ganhar dinheiro, que aí sim vai incentivar uma gestão mais profissional, vai permitir uma pressão para que mude a estrutura do futebol brasileiro como um todo, porque nós vamos estar falando de profissionais numa mesa discutindo e não como torcedores abnegados que dedicam a parte do tempo para tomar conta de um clube, como você diz, os orçamentos são de 100 milhões, 200 milhões, não é para estar tomando 2 horinhas por dia, é para ter um executivo o dia todo trabalhando como qualquer empresa. Sim. Ok. Então, pessoal, chegamos ao fim, né, do nosso webinar. Ademar, muito obrigada pela sua participação, sem dúvida esclareceu, trouxe sua experiência muito rica, né, e Arthur também, obrigada pela parceria. Encerramos a nossa temporada de 2020, né, Arthur? Mas em 2021 estamos de volta. Agradecemos também a audiência de todos vocês que nos acompanharam ao longo desses meses, aqui discutindo fusões e aquisições e temas correlatos. Então, a todos, muito obrigada e até 2021. Um abraço, pessoal. Boa tarde.